Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. E como todas as demais, Sardes tem as suas particularidades e Jesus, ele usa o contexto histórico da cidade para se identificar com a igreja. Sempre foi assim, sempre foi dessa forma. Em todas as igrejas foram assim, e Sardes não é diferente. Eu vou aqui ler um pouco sobre o contexto histórico, mas antes eu quero ler a carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: o nome do anjo da igreja é Militão. A igreja, ele foi até o ano 186. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Há uma razão para Jesus se identificar desta forma. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A cidade de Sardes também fica na Turquia, na região central da Turquia. Sardes não é uma cidade nova. Ela era a capital do Império Lídio, cujo rei era Croeso, e foi fundada no ano de 1150 a.C. Então não é uma cidade nova, uma cidade muito antiga. Foi em Sardes que foi cunhada a primeira moeda. Sardes era conhecido pelo seu ouro, pela sua prata, pela sua lã, pela púrpura, mas especialmente conhecida pelo seu ouro, chamado ouro de aluvião, que corria em um rio que banhava a cidade, chamada Poktolos. E era conhecido como o Rio do Ouro. As pessoas passavam a peneira assim, o ouro já vinha. Era isso que conta o historiador. Além disso, Sardes ficava sob uma colina
de aproximadamente 500 metros. Seus habitantes e o seu rei, seu exército, se orgulhava de que ela era inexpugnável. Ninguém poderia atacá-la, porque tinha um grande exército, estava estrategicamente sob uma colina, e eles viviam de forma sossegada, lá em Sardes. Então você vai entender por que Jesus diz para a igreja que eu virei a ti como ladrão de noite. Qual é a razão disso? Esta cidade, ela foi invadida, o rei Croeso, quando estava no auge do seu poder, alguém disse para ele assim, os seus conselheiros, o senhor deveria invadir o reino dos persas. E nessa época, o rei dos persas era Ciro. Aquele Ciro que a Bíblia diz que Deus chama ele pelo nome e pronuncia o nome dele 200 anos antes dele nascer. Meu servo Ciro. Deus que conhece passado, presente e futuro. Antes do homem nascer, Deus chama ele pelo nome e chama ele de servo. E alguém disse para o rei Croeso, isso não é coisa grega, como é que chama? É história. Nos livros de história está esse negócio que eu estou contando aqui. Você pode ler lá. E alguém disse para o rei Croeso, nós estamos muito poderosos, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos exército, nós estamos expandindo o nosso reino. Nossa capital está sob uma fortaleza. O senhor deveria invadir o reino dos persas, porque o homem nunca está contente com aquilo que tem. Se ele ganha 2.000, ele vai querer ganhar 3. Se ele ganha 3, ele quer ganhar 5. Se ele quer ganhar 5, daqui a pouco 5 não dá para o estilo de vida, ele quer ganhar 10. Se ele quer ganhar 10, daqui a pouco ele quer ganhar 20, quer ganhar 100. Tem gente ganhando 100 mil que está reclamando que não dá. Né? O homem é isso. Isso é coisa natural do ser humano. Do ser humano. E ele entrou nesse conselho aqui, porque toda vez que o rei queria invadir, entrava numa guerra, ele tinha os seus conselheiros. E eles, movidos pela ganância, convenceram o rei Croeso a invadir o reino persa. E entraram em guerra com os persas, sob o comando de Ciro o Grande. Os irmãos conhecem bem a história dos Medo-Persas, que foi um império governado por 2 reis, Dario o Grande e Ciro o Grande. Na época de Daniel, quem comandava o império era Dário, aquele que ficou na porta dos leões lá para receber Daniel. Tal. Foi nesse tempo aqui, nesse período. Acontece que, nesta guerra, as guerras se ganham com estratégia. E os Medo-Persas estavam expandindo o seu império neste período. Só que os lídios, cuja capital era Sardes, eles arrotavam dizendo, nós vamos ficar tranquilos aqui, porque ninguém pode nos invadir. Pois um soldado persa, acompanhando o leito do rio, subiu pelas muralhas, não viu ninguém nas sentinelas, porque a cidade se orgulhava de que ninguém podia invadi-la.
Isso à noite. E o soldado persa entrou na cidade, abriu os portões e a cidade foi tomada durante a noite. Isso aconteceu, segundo alguns historiadores, em 529 a.C. Outros historiadores dizem que foi 546. Você fica à vontade para escolher a data do ano aí. Viu? Então Ciro tomou esta cidade. Quando foi no ano de 334, Alexandre o Grande, usando a mesma estratégia dos persas, entrou na cidade à noite. Vocês estão entendendo porque Jesus diz para a igreja: se você não vigiar, eu venho a ti como um ladrão de noite. Foi por esta razão. E Alexandre o Grande invadiu a cidade de Sardes, que era uma das cidades importantes agora do Império Persa, à noite, sem que ninguém esperasse. E a coisa mais terrível que tem é a gente ser pego de surpresa. Por isso que a bandidagem leva vantagem sobre as pessoas comuns. Porque você nunca está esperando, a gente nunca está esperando um assalto, nunca está esperando um ataque surpresa. E o diabo trabalha dessa forma, ele ataca de surpresa. Por isso Jesus diz, se apresenta à igreja, na carta à igreja, diz: ser vigilante, ser vigilante, ser vigilante, ser vigilante, para a gente não ser pego de surpresa. Foi essa a razão. Então, o Ciro tomou a cidade à noite. Alexandre o Grande, que teve um reinado relâmpago, tomou a cidade à noite em 334. Quando foi no ano de 2014, o Antíoco, um rei Seleucida, é isso, conquistou a cidade para o Império Romano. No ano 76, antes de Cristo, já bem no finalzinho, a cidade sofreu um terremoto e foi totalmente destruída. Totalmente destruída. E o Antíoco tentou reconstruir a cidade, só que ela não teve mais a mesma importância que tinha antes. Era uma cidade que era conhecida pelas suas riquezas, era uma cidade que era conhecida pelo seu comércio, era uma cidade que era conhecida porque por ela tinha 6 estradas, 6 rotas importantes que cruzava o Império Romano, que ia para a Europa, e todas as estradas do Império Romano eram cidades seguras e bem guardadas. Então, esse aqui é o contexto histórico da cidade de Sardes. Essa carta não foi escrita sem considerar essa condição. Agora, Jesus mandou uma carta à igreja. A igreja de Sardes, segundo os historiadores, ela tinha uma reputação diante dos homens. A igreja não sofria perseguição, a igreja não tinha problema com culto com cultos pagãos. Era uma igreja que gozava de uma certa liberdade. Era uma igreja que era considerada rica, porque as pessoas tinham posses. Então as pessoas olhavam para a igreja de Sardes e essa igreja
gozava de uma reputação na sociedade. Como a gente vê hoje, nos dias de hoje? Você olha para uma igreja sem conhecer o contexto histórico dela, sem conhecer os membros, sem conhecer a sua vida, e você diz assim: nossa, que igreja boa, não é assim? Você vê uma igreja luxuosa, confortável, e aquela igreja tem uma reputação diante das pessoas. Só que Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Sardes vivia de aparências. O culto em Sardes, e hoje também não é muito diferente, era um culto que tinha uma boa liturgia. Essa igreja não tinha problema com heresias. As pessoas faziam o seu culto mecanicamente, intelectualmente, mas não tinham compromisso. Mas só quem sabia disso era Jesus. E ninguém mais precisa saber. Quem deve saber da igreja, da reputação da igreja, é Jesus. Ninguém mais precisa, porque Ele é o dono da igreja. Enquanto as pessoas visualizavam a igreja de Sardes, uma aparência externa, de espiritualidade, Deus enxergava uma apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Por isso ele diz: confirma o restante que está para morrer, de apatia espiritual, de enfraquecimento espiritual, de desânimo espiritual. E se você está numa igreja que as pessoas são desanimadas espiritualmente, elas vão morrendo e vão levando outras para o caixão, vão levando outras para o buraco. E nós, nem ninguém, pode se dar o luxo de viver de aparência. Porque quem vive de aparência sabe que está enganando a si mesmo. Mas essa igreja tem um dono, essa igreja tem um cabeça, essa igreja tem um fundador. E sabe como é que ele se identifica para a igreja? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Sabe o que significa essa palavra, 7 Espírito? Que está em todo lugar, que vê e ouve e sabe de tudo. Era uma igreja morta. Por isso Sardes representa não só a igreja antes da reforma, como a igreja dos dias de hoje. Estou falando genericamente. Porque tem algumas que acham que o sucesso da igreja é a gritaria, o sucesso da igreja é as campanhas, o sucesso da igreja é você ter pessoas importantes, ou trazer pessoas importantes. O sucesso da igreja é o movimento. Nunca foi isso. O sucesso da igreja nunca foi isso. O sucesso da igreja está na ministração de uma palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, sem mistura, sem enfeite, sem muleta, sem nada. E eu digo isso porque a gente sabe, vocês sabem, eu sei, que vocês são todos maduros, que hoje poucas pessoas, poucas igrejas estão preocupadas com o ensino sistemático da palavra.
Eu tive um professor português chamado Isaías, baixinho, assim, desse tamanho. Pensa num homem sábio, um homem poderoso de ensino. Sabia tudo aquele homem lá. Ele dizia assim, nos primeiros anos que eu comecei a estudar teologia, ele dizia isso, e repetidas vezes: você quer ter uma igreja saudável? Você quer ter uma igreja sadia? Você quer ter uma igreja espiritual? Você quer ter uma igreja firmada? Você quer ter uma igreja amorosa? Você quer ter uma igreja hospitaleira? Você não precisa ficar ensinando tradições humanas, costumes humanos. Você ensina a palavra. O que segura e o que firma uma igreja é a palavra de Deus. Mas isso não estava acontecendo em Sardes. Sardes estava feliz, estava contente, porque era uma igreja que tinha dinheiro. E nunca foi dinheiro o problema da igreja. Não é questão de dinheiro. E quantos vivem sem nada, vendendo o café para comer na janta, não é nem o almoço? E Deus sustenta a igreja, porque quem sustenta a igreja é Deus, é Jesus. Como dizia um pastor, amigo, não se preocupa não, pastor, o dinheiro da igreja está no banco. É mesmo? Mas que banco? No banco, irmão, no banco, pastor, no banco. O dinheiro da igreja está aí no banco. Diga amém, irmão? Está aí no banco. Isso é um fato. Isso é um fato. Na última vez que o bispo esteve conosco, o bispo Abner, ele contou um testemunho lá em Juiz de Fora, que estava sendo construída a igreja pelo bispo Primaz, Manuel Ferreira, e ele começou a fazer uma campanha para colocar o telhado da igreja, o telhado, o forro, essas coisas. E forçou, e foi, e não conseguia. Irmão, vamos construir igreja, vamos colocar o forro. E levantava a oferta, era aquela... Sabe, irmão? Os irmãos pobrezinhos, assim, mas... Aí, quando ele estava assim, meio desanimado, fazendo a campanha, uma irmãzinha levantou lá, viúva, disse assim: bispo, na época era pastor, quanto é? Ele olhou para a irmã e falou: irmã, não falou para ela, e ela falando: pastor, quanto é? Quanto fica para fazer essa obra aí? Para colocar esse forro, para colocar tudo. Não, irmã, pastor, estou perguntando quanto é. Que eu quero ajudar, mas eu preciso saber quanto é. Aí ele falou o valor, ele disse assim: amanhã o senhor pega comigo o dinheiro. Mas a irmã não vestia assim para a gente julgar que ela tinha. Não tinha assim um cabelo cuidado como a gente imagina, né? Não andava assim nos trinques. Era viúva. O bispo falou assim: essa irmã acabou com a minha campanha. Agora eu não posso mais fazer campanha porque ela disse que vai dar, ninguém mais vai dar o dinheiro. Quando foi, no outro dia ele foi lá. Acho que foi na casa dela, né? E aí, chegou lá, estavam os filhos. Mãe, o pastor. Entra, pastor. Ô, irmã, a senhora tem certeza que a senhora vai ajudar? Não vou ajudar não, pastor. Eu vou dar o dinheiro para fazer tudo.
Meu marido morreu, mas eu venho guardando aqui uma poupança e eu falei para Jesus que isso aqui é para uma ocasião especial. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é dos meus filhos, mulheres com olhos desse tamanho assim. Mãe enlouqueceu. Esse dinheiro está na poupança, é de Jesus. E eu vou dar para Jesus, nem é para o Senhor, é para Jesus. Quanto é? Tanto. Pois é o que ela tinha lá na poupança. Até centavo ela tinha. Pegou a cadernetinha, foi com ele no banco, transferiu para a igreja exatamente o valor que faltava. Então não se trata de ser rico ou ser pobre. Não se trata disso. Quantas vezes isso acontece comigo, acontece com os outros companheiros, principalmente aqui sul de Minas, que o pessoal diz que a igreja, que aqui o povo é pobre, e quando não é pobre é mão de vaca. Quantas vezes aconteceu, o tesoureiro fica preocupado, e eu subi lá e falei, irmão, te acalma, o dono da obra é Jesus, daqui a pouco Deus abençoa um irmão, abençoa outro, e o tesoureiro, aí eu entro lá, o tesoureiro está com o sorriso aqui, ó. Aquele sorriso 15 para as 3. O que aconteceu? Pastor, você não sabe? Eu sei quem é. Quem cuida da igreja é Jesus. É assim que funciona. Então não se trata de dinheiro. Mas Sardes se considerava uma igreja rica. E fazia questão de mostrar para a sociedade que era uma igreja rica. Só que Jesus vem e diz assim... O que Jesus diz mesmo? Tu tens nome de que vive e estás morto. Achava porque eles tinham reputação diante da sociedade, era o que bastava. Isso cobria tudo. Mas Jesus não vê as coisas dessa forma. Por quê? Frequentemente, julgamos outros pela aparência. Isso é natural, qualquer pessoa faz isso. Observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. Jesus julga os corações. Ele disse isso para Samuel. Samuel disse assim, é esse bonitão aqui, é esse pãozão aqui. Deus disse assim, não é nenhum desses pão aí, isso aí é tudo pão queimado. Eu quero aquele outro mirradinho que está lá. Porque Deus vê o coração. Deus olha o nosso coração. Se o seu coração for reto diante de Deus, for sincero diante de Deus, mesmo a gente falho, pecador, mas se for sincero diante de Deus, é isso que agrada a Deus. Quando esta carta chegou ao mensageiro da igreja de Sardes, ela contrariou a impressão popular dos discípulos, dos membros da igreja. Apesar de ter uma reputação de uma igreja forte e ativa, Jesus viu as falhas e sabia que aquela congregação já estava quase morta. Se não voltar a viver, seria tomada de surpresa como se fosse um ladrão, porque todo mundo conhecia a história da cidade. Vocês têm que vigiar, porque essa cidade foi tomada 3 vezes de surpresa, e eu vou vir aqui de surpresa. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. A urgência disso ficou claro. Cristo afirmou que não tinha achado íntegra as obras da igreja de Sardes na presença de Deus. Não é problema de falta de obras. Ela tinha obras, só que não eram retas diante de Deus. Algumas igrejas não tinham obra, mas essa aqui tinha obras, só que não eram retas diante de Deus. Sabe, a igreja fazer coisas para mostrar,
para o mundo e para a sociedade que ela é uma igreja ativa, nós não temos que provar nada para ninguém. O negócio é com Jesus. Tudo que nós formos fazer tem que ser para Jesus, para mais ninguém. Negócio de impressionar os outros não funciona. Eram mortos-vivos que estavam ali. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes religiosos, com todas as tradições, com todas as formalidades, mas o seu culto era vazio, sua adoração era superficial, seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus, e o profeta Jeremias já dizia: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu estou tirando um texto fora do seu contexto, sem ter um pretexto, porque tem um contexto esse versículo. Mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. Eu não posso fazer nada aqui para mostrar aqui para vocês. O pastor, não, isso aqui não é coisa de um só. Isso aqui não é coisa de um grupo só. A igreja é um corpo. Aliás, ontem nós tivemos aqui uma reunião, e uma das coisas das nossas metas para 2022 é ganhar alma, sim. Também é ganhar almas. Mas a nossa meta principal para 2022 é buscar e alcançar os desviados. E nós vamos fazer o possível para isso. Vamos estar falando sobre isso durante todo o ano. Pessoas que já estão mortas, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão aí fora, porque Deus ama essa gente, Deus ama estas ovelhas. Se não, veja lá, Lucas capítulo 15, os 99, a dracma perdida, o filho pródigo. Isso demonstra o amor de Deus por aqueles que se extraviaram, e é nossa obrigação buscar aqueles que estão extraviados, sem saber as suas razões, sem saber por que aconteceu. Só traga para a casa de Deus, convide para a casa de Deus. Nós vamos ter cultos especiais aqui, para falar com essas pessoas, para pregar para essas pessoas, para convidar essas pessoas a voltar para a casa do Pai. Mas não vamos ter nenhum culto da ovelha perdida, porque a gente convida as pessoas e ele chega aqui, ovelha perdida. Nós não vamos ter nenhum culto que dê nenhuma conotação de que ele está perdido, senão ele não vem. Houve um tempo que eu cometi uma falha dessas. Nós fizemos um culto, e nesse dia foi mais de 150 pessoas. E nós fizemos uma besteira de reservar uma parte da igreja, uma parte dos bancos, só para eles. A palavra era desviado, a palavra era ovelha perdida, a palavra era filho pródigo, e o couro comeu. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que no final mais de 80 voltou. Mas nós vamos fazer diferente. Eu acho que é porque no final a gente andou dando uns presentes para eles, um jantar exclusivo para eles. Os irmãos ficavam tudo comendo com os olhos, e os desviados na mesa, sentados, servindo, e os irmãos servindo. Não, primeiro eles, se sobrar nós come. Foi assim. Então, o objetivo é esse. Tens nome de que vives, mas estás morto. Essa frase mostra uma diferença importante entre reputação
e caráter. O que é reputação? Reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. Tem gente que vive como pavão. Há muitos anos atrás, eu me inscrevi num curso, não sabia qual era o... O cara ensinava regras, boas maneiras, era coisa de crente. E esse curso era para a gente se apresentar para as pessoas. No fundo, depois eu entendi isso, que era para a gente mostrar aquilo que a gente não era. Mostrar aquilo que a gente não é. Você fala elegante, você escolhe as palavras, olha, você coloca a sua melhor roupa, o seu melhor sapato. Eu falei, nossa, isso aqui não vai dar certo para mim, porque eu gosto de andar de chinelo de dedo, eu gosto de andar de camiseta. Não dá certo. Reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. É isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. Ela queria a reputação. Caráter é a essência real da pessoa, aquilo que ela realmente é. Vocês perceberam a diferença? Vocês percebem a diferença? Como as outras pessoas podem ver somente de fora, mas Jesus vê o interior e sonda os corações. Jesus não é enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve uma reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana, não fala de conflitos com falsos mestres, não cita nenhum caso de falso mestre seduzindo o povo ao pecado. Ela fala de uma igreja de aparente paz e tomada pela indiferença e apatia. A fama não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos de Deus. Quantos estão vivendo hoje de aparência? Até é um pouco verdade quando a gente ouve uma exortação e dizendo: ninguém fala mais de batismo com o Espírito Santo, ninguém fala mais de avivamento, ninguém fala mais de cura divina, ninguém fala mais disso, ninguém fala mais daquilo. Porque nós estamos criando uma geração que não está acostumada com isso. Nós, né? Mais velho, somos desse tempo. Mas Jesus é o mesmo, Jesus não mudou. Jesus continua curando, Jesus continua batizando, Jesus continua fazendo milagre, Jesus continua ressuscitando, Jesus continua reavivando. E nós não podemos, segundo a Epístola aos Romanos, nos conformar com o mundo. Quando a gente conforma com o mundo, nós caímos numa apatia espiritual. Não tem coragem para nada. Sabe aquele bichinho amarelo? Tadinho, está amarelo. Está faltando uma vitamina. Está comendo barro. Não, irmão. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos nos conformar com isso. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. Não fica pensando que vai vir outra geração, que não vai não. Não vai dar tempo. Está marcando a volta de Jesus? Não. Eu estou dizendo que não vai dar tempo. Mas então não é para você chegar em casa e falar: agora eu vou relaxar, porque Jesus vai voltando, vai dar tempo. Não. Você que não vai trabalhar para ver se você come. Vai trabalhar.
No dia, a igreja de Sardes representa um período das trevas na história da igreja. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Passando a favor da reforma, os cristãos protestantes se esfriaram e passaram a viver do passado, tornando-se tradicionalistas. Igrejas que se diziam protestantes cometeram os mesmos erros do catolicismo ao se unir ao Estado, como, por exemplo, a igreja luterana que se filiou ao Estado alemão e a igreja anglicana que se uniu ao reino inglês. Quais as lições que isso fica? Se nós pararmos de protestar, deixamos de ser protestantes. Nós somos conhecidos por isto, pela denúncia, por não aceitar. Nós precisamos resgatar nossas raízes e levantar a bandeira do Evangelho verdadeiro, porque hoje tem muita mistura. Denunciando os erros, heresias que estão em nosso meio. Não basta se vestir bem. Não basta dizer-se cristão. Não basta ir à igreja todos os cultos. Não basta fazer visitas e oração pelos necessitados. Não basta ofertar e dizimar. Nada disso basta se não for feito com amor, com fé e com verdade. Não podemos fazer nada mecanicamente. Não podemos fazer nada porque já é um hábito, é um costume. Eu vou para a igreja porque senão alguém vai notar, senão alguém vai cobrar. Eu vou para a igreja porque hoje não tem nada mesmo para me ver, não tem nada para me fazer. Não, irmão. Tudo isso aqui é importante, se vestir bem, dizer que é crente, vir nos cultos, visitar os necessitados, ofertar, dizimar. Mas tem que ser feito com amor. Vocês lembram que as nossas obras, o nosso trabalho, ele vai ser testado no fogo, e só o que é ouro, prata, vai permanecer, o que for palha e feno vai queimar? Nós temos que fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus, com amor, com fé e com verdade. É assim que nós devemos agir. Até porque a Bíblia diz lá em João 4:23, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é dessa maneira que nós devemos agir, em espírito e em verdade. Não faça nada para impressionar ninguém. O legalismo leva as pessoas a fazermos as coisas para Deus de forma mecânica, sem fervor, sem amor, sem compromisso, e isso leva à morte espiritual. A igreja de Deus sempre foi. Vocês podem ver na carta aqui, tinha alguns que já estavam mortos, mas tinha alguns que não se dobraram. Sempre vai ter aqueles que estão vivos e bem vivos. A igreja de Deus é uma igreja avivada, porque nela tem a chama do Espírito de Deus, e quando essa chama apaga na vida de alguns, isso vai contaminando o corpo todo, levando à morte espiritual. Mas nós não vamos aceitar isto, nada de morte espiritual. Nós queremos uma igreja viva, vamos viver para Deus. Apresentai os vossos corpos, o vosso culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu venho aqui porque eu preciso de Deus. Eu sou crente porque eu preciso de Deus. Primeiro eu preciso de Deus, depois eu vou exercer o meu trabalho.
eu vou ser o atalaia, eu vou ser a pessoa que vai tirar os outros que já estão à beira da morte espiritual. A gente não pode passar que nem o levita, não pode ser religioso e dar de ombro, isso não é comigo, isso não é problema meu, ele fez, ele mereceu. Não, nada disso. Nós somos um corpo. E sempre por alguma razão alguém enfraquece. E você não fica colocando mais gasolina para incendiar mais aquele irmão que já está morrendo. Não. Dê uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de confiança para levantar essas pessoas. Foi isso que Jesus disse: se você não vigiar, eu vou vir contra você. À noite, ser uma hora que você saiba. Sardes representa as igrejas cristãs que envelheceram na sua fé e deixaram morrer o vigor com o tempo. Se acomodaram até mesmo com a sua prosperidade. Uma igreja morta, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade, não incomoda o inimigo, vive de aparência, repetindo rituais religiosos e tradições. Deixa eu ler uma coisa para você aqui. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. Isso para nós não importa. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. A igreja tinha pompa, mas não tinha Pentecoste. A igreja tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê como vê o homem. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. A gente fica tudo cheio quando as pessoas elogiam. Às vezes não é bom. Nem sempre é bom. Aquela igreja estava se transformando em apenas um clube. Agora deixa eu lhe dar um dado. Nosso aqui. Do nosso país. Segundo o IBGE, o número de pessoas desviadas das igrejas passaram de 4% do total de evangélicos em 2003, portanto, 20 anos, né? Para 14% em 2009. Vou repetir. O número de pessoas desviadas das igrejas passaram de 4% em 2003 para 14% em 2009. Um salto de 4 milhões de pessoas sem igreja e sem compromisso. Hoje nós temos aproximadamente 65 milhões de evangélicos. Se for fazer um levantamento que vai acontecer o ano que vem, nós vamos ter esses dados um ano depois. Para computar é um ano depois, mais ou menos. E se você tiver curiosidade de saber sobre esse assunto, sobre esse dado, você vai ficar alarmado, porque a cada dia que passa, a apostasia leva muitas pessoas a perderem a fé. As condições sociais levam as pessoas a perderem a fé. As condições financeiras levam a pessoa a perder a fé. As condições de pandemia levam as pessoas a perderem a fé. O diabo utiliza de todos os meios para enfraquecer a igreja. E é tarefa nossa nos mantermos de pé e manter os outros de pé, junto com nós. Não deixe ninguém para trás, morrendo, ferido, magoado. Não deixe ninguém para trás. É tarefa nossa. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe a sua fé morrer. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só os que vencerem vão andar de branco com Jesus. Branco fala de santidade, branco fala de honra. Só os que vencerem reinarão com Ele no milênio, regerão as nações com vara de ferro. Só os que vencerem, porque
No povo de Deus não tem lugar para derrotados, só para vencedores. A gente vai caindo, tropeçando, arranhando, quebrando um braço, quebrando uma perna, sem um olho, sem uma perna, mas não vamos desistir. Nós não vamos desistir, porque Jesus nunca desistiu por nós. Sofreu o que sofreu, até chegar e dizer: está consumado. Não vamos aceitar essas coisas de forma nenhuma. Você pode receber essa palavra, irmão? Graças a Deus.